Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal, a todos que estão chegando agora, a todos que passarem e verem esse vídeo. O meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu trago a devocional do dia, né? Então, a devocional de hoje que eu vou ler com meus irmãos se encontra no livro de Salmos, o capítulo 143 e o versículo 10. O tema é: o salmista ora por libertação. O salmista é Davi, né? Davi foi o que escreveu a maioria dos salmos. Então, esse salmo aqui é uma oração, né? Davi pedindo a Deus que ouça o clamor dele, ouça a oração dele, né? Que ele está angustiado. Então, o versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Aqui Davi está pedindo a Deus para que ele ensine ele fazer a vontade dele, né? Para ele ser guiado para os planos de Deus, para os caminhos retos do Senhor. O Espírito Santo está sempre disposto a nos conduzir a fazer a vontade de Deus. Basta a gente nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o Espírito Santo, que Ele vai nos conduzir a fazer a vontade de Deus. Para isso nós temos que ter um coração disposto, nós temos que ter um coração aberto a ouvir a palavra de Deus, um coração aberto a ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, para sermos guiados a fazer a vontade de Deus. Aqui o salmista está pedindo para que Deus guie ele a fazer a vontade. E essa deve ser a nossa oração também. É isso que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Senhor, me guia a fazer a tua vontade, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pois a gente sabe, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele só quer o melhor para nós. Nós é que, infelizmente, buscamos e caminhamos por caminhos errados, né? Muitas vezes a gente até tenta fazer o certo, às vezes a gente está andando por aquele caminho achando que é o certo, mas não é. Por isso que a gente deve estar sempre em oração, pedindo discernimento a Deus, para sermos conduzidos por Ele, pois Ele sempre vai ter uma direção a nos dar, né? Tudo que formos fazer, tanto em negócios, tomar alguma decisão, uma decisão importante para a nossa vida, principalmente que vai mexer na vida de muitas pessoas. Nós devemos pedir sempre a direção a Deus. E o Espírito Santo sempre irá nos conduzir. E nós também conhecemos a vontade de Deus através de quê? Da palavra, né? Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós meditamos a palavra, mais nós conheceremos a vontade de Deus, mais nós saberemos o que Deus quer de nós. Pois o que Ele quer de nós é simples, é obediência à sua palavra. Eu falo simples porque, né, de certa forma é simples, mas por outra parte também não é. Porque nós devemos viver sempre ali constantes e obedientes à palavra de Deus, buscando conhecer a palavra para saber qual é o caminho que Ele quer para nós e viver sempre em obediência. E a gente sabe que é difícil isso acontecer, né? A palavra de Deus, toda a história da Bíblia, de certa forma, consiste em obediência. Quando a gente lê a história do povo de Israel, tudo fala sobre obediência. Deus fala sempre sobre obediência, obediência. E foi por causa da desobediência de um homem e de uma mulher que o pecado entrou no mundo, né? Infelizmente, foi porque Adão e Eva desobedeceu a Deus que o pecado entrou no mundo e hoje nós vivemos essa desolação que o mundo se encontra, né? A maldade imperando no coração do homem, porque Deus criou um mundo lindo e perfeito. Deus criou aquele paraíso lindo e perfeito para o homem cuidar. Mesmo assim, ele preferiu fazer a sua vontade, né? Porque Deus, quando nos criou, ele colocou livre arbítrio. E nisso, Adão e Eva, naquele momento, preferiu fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Se ele tivesse feito a vontade de Deus, nada disso teria acontecido. O pecado não teria entrado no mundo, a maldade não teria entrado no mundo. E Deus avisou para ele: não comas desse fruto, porque se você comer, morrerá. E o diabo enganou Eva, né? Enganou a Eva, depois Eva induziu Adão a comer o fruto e ele comeu.
E Adão ainda e o diabo até falou para Eva, tá vendo que vocês não morreram? Mas não era a morte física. Sim, a morte física também, porque a partir daí a morte física entrou no mundo, mas era a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Todos os dias Deus aparecia para Adão e para Eva e conversava com eles todos os dias à tarde. Aqui na Bíblia fala, lá em Gênesis, na viração da tarde Deus aparecia para eles e conversava com eles todos os dias. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles se afastaram de Deus, porque o pecado não faz separação entre Deus e o homem. É isso que afasta o homem de Deus, é o pecado. E foi por causa da desobediência, né, que o pecado entrou no mundo. Eles preferiram ouvir a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus. Eles preferiram desobedecer do que obedecer a Deus. Então, eles tinham comunhão total com Deus, era lindo. Mas depois que eles pecaram, o mal entrou no mundo, a maldade entrou no mundo. Eles tiveram que trabalhar, que eles não precisavam trabalhar. Eles tinham tudo ali para ele, tinham toda a natureza ali para ele. Eles tinham comida todos os dias, eles tinham tudo, eles eram felizes. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o castigo deles foi esse, do homem no geral, né? Não só para eles, mas depois passou para toda a humanidade. Depois veio os outros, né? O homem foi trabalhar, ele tinha que trabalhar, arar a terra, produzir para poder ter o alimento de cada dia, né? E a mulher, o castigo da mulher foi sentir dor de parto. Até hoje, né? Nós sentimos essa dor de parto por conta do pecado de Adão e Eva, infelizmente. Nós sentimos essa dor terrível, né? Que a gente pensa que vai morrer, só quem é mulher e já passou por isso sabe que dor é essa, né? Então esses foram os pecados e fora os outros, né? A morte, a maldade, a ambição, a inveja, tudo que for de ruim, tudo que for de ruim entrou no mundo por conta da desobediência de Adão e Eva. Então, que nós sejamos sempre obedientes e prontos a ouvir a palavra de Deus e a buscar conhecer qual é a vontade dele para nós. Porque senão nós caminharemos por caminhos tortos, depois nós vamos ter que voltar e perdemos um bom tempo por conta da nossa teimosia. Então que a gente busque sempre conhecer a vontade de Deus, que o Espírito Santo vai sempre nos conduzir, sempre ele vai nos guiar para fazer o que é certo, para fazer o que é reto, para fazer o que é bom. Não sejamos desobedientes. Como eu falei, a Bíblia toda fala sobre obediência. O povo de Deus sempre fazia isso, o povo de Israel. A Bíblia toda fala de Israel, de Jerusalém, porque o povo de Deus sempre desobedecia. Deus falava, não façam isso, não adorem outros deuses, não se prostituam. E o povo sempre ia e fazia o que era errado. Aí pecavam, depois se arrependiam, depois vinha outra geração e fazia a mesma coisa. E assim tá até hoje, né? Até hoje acontece isso. A gente peca, erra, pede perdão, volta atrás, Deus perdoa. Aí vem outra geração e faz a mesma coisa. Até a vinda do nosso mestre, do nosso amado, né? Que Jesus está prestes a vir nos buscar. Então que todos os dias seja o dia da gente se arrepender, da gente reconhecer que é pecador, da gente reconhecer que tem um Deus que está acima de tudo, acima de nós, acima de todas as circunstâncias. E Ele está sempre disposto a nos perdoar, pois Ele é misericordioso. Se não fosse a misericórdia dEle, nós seríamos consumidos, mas Ele é misericordioso. Ele está disposto a ouvir um coração quebrantado, um coração contrito. Não importa o que você fez de errado, não importa. O que importa é que Deus perdoa o seu pecado. Isso aí eu não estou dando legalidade nem fazendo apologia ao pecado, não. Mas se já errou, peça perdão. Se arrependa de todo o coração, que Deus perdoa. Deus só quer que você se arrependa. Davi, ele cometeu um pecado terrível. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu o pecado de adultério e ainda planejou a morte do marido da mulher que ele adulterou. Mas Deus perdoou Davi porque ele se arrependeu de todo o coração. Ele se arrependeu, ele viu que o erro dele foi grande. Ele viu
que tinha cometido um erro grandíssimo, mas ele se voltou para Deus com o coração quebrantado e Deus o perdoou. Deus perdoou da vida aquele pecado terrível que ele cometeu. Então basta a gente reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de Deus para nos conduzir e viver na obediência e viver sempre disposto a fazer a vontade de Deus, que Ele vai sempre nos perdoar e vai sempre nos conduzir, pois Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é justo. Então, se você cometeu algum erro, se volte para Deus, Ele vai te perdoar. Basta você dar o primeiro passo, basta você querer Deus, basta você reconhecer que errou e que precisa de um Deus justo e bom para refazer a sua vida e para guiar você para o caminho certo. Peça a Deus, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, que Ele vai fazer. E não faça a sua vontade, mas a vontade dEle. Amém? Que vocês tenham todos um bom dia, que essa palavra tenha, de certa forma, alcançado o seu coração, ajudado você, pois a palavra de Deus é boa, é pura, é o alimento para nossas almas, ela é a luz para os nossos caminhos, ela é o guia que nós precisamos, pois a palavra de Deus é o próprio Jesus, é guiada pelo Espírito Santo. Quanto mais nós lemos, nós descobrimos a verdade e conhecemos o que Deus quer para nós. Então, peça a Deus sempre para fazer a vontade dEle e que seja muito abençoado e que tenha um excelente dia na grandiosa paz do Senhor e que Deus abençoe a você e te faça prosperar nos seus caminhos. Amém?